Tema para a nossa conversa, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou hoje a votação do projeto de lei antifacção, que endurece, penas para crimes cometidos por organizações criminosas. O adiamento aconteceu após um pedido de vista coletivo solicitado pelo senador Marcos Rogério, do PL. A análise deve ocorrer no próximo dia 10 de dezembro, tá? Semana que vem. Bom, antes de chegar na CCJ do Senado, o projeto foi aprovado pela Câmara, isso em novembro, cercado de um mega embate político. A relatoria no Senado é de Alessandro Vieira, que decidiu ouvir órgãos envolvidos e acolheu uma série de sugestões, mexendo então na proposta aprovada pelos deputados. Vamos ver alguns pontos do projeto para a gente discutir aqui? Olha, o PL antifacção do Senado, ele cria o crime de facção criminosa com punição de 15 a 30 anos, podendo chegar a 120 anos de prisão, equipara milícia privada à facção criminosa, aumenta penas como homicídio, roubo, ameaça, extorsão e estelionato praticados por integrantes de facções ou milícias. A gente tem mais uma tela aí. Ela também permite a gravação com autorização judicial de conversas de presos, inclusive com advogado, proíbe a visita íntima a integrantes de organizações criminosas e permite a infiltração de agentes nas facções criminosas. Ela também cria uma taxação sobre bets para arrecadar dinheiro para combater o crime. E falando em taxação de bets, gente, o relator Alessandro Vieira espera apoio tanto do Senado quanto da Câmara. Vamos ver o que ele disse e a gente volta a conversar. A gente sabe da força do lobby das bets, aqui em qualquer lugar. Mas é uma medida razoável, porque sem orçamento não adianta falar em segurança pública. E as bets têm mais do que margem suscetível de tributação. O formato que a gente escolhe, que é uma CID, me parece tecnicamente ajustado, com potencial de arrecadação suficiente para fazer essa virada de página no enfrentamento ao crime, e a gente espera ter acolhimento dos colegas senadores e depois dos colegas deputados. Antes de passar para vocês, deixa eu trazer uma fala do secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, do Marivaldo Pereira, que classificou o relatório como muito positivo. Nós achamos que o relatório apresentado é muito positivo. Infelizmente, a oposição pediu vistas, o que demonstra, mais uma vez, o mesmo comportamento que nós assistimos na Câmara dos Deputados. Há uma preocupação muito grande do PL, da oposição, com o avanço das agências do governo federal no combate a organizações criminosas. Veja, ontem o governador Tarcísio já dizia que era necessário preservar a autonomia dos estados. A autonomia que o governador está defendendo é aquela que estava prevista no primeiro relatório do deputado Derrite, quando ele tentou subordinar a Polícia Federal ao interesse político dos governadores. Elô, essa é outra novela, um capítulo à parte também. Com certeza, mas eu acho que do jeito que o texto está hoje, ele melhorou muito do que saiu da Câmara. Além de criar novos instrumentos que facilitam o trabalho de investigação da Polícia Federal, ele também definiu claramente o que é uma facção criminosa, que o texto do Derrite não definiu, ele complicou, ele embolou a definição. Então agora ficou muito claro, são grupos que têm domínio sobre algum território, e também ou, não precisa ser as duas coisas, e operações interestaduais. Então isso não alivia para as milícias, que era algo que para o governo tinha ficado muito nebuloso. A lei do jeito que estava poderia aliviar o lado das milícias. Outra coisa muito positiva também foi, além de garantir a manutenção do fundo que financia as atividades, financia em parte as atividades da Polícia Federal e as investigações, ele cria uma nova fonte de renda. Ele taxa em 15% as bets para alimentar o fundo da Segurança Nacional, então, ele não só evitou a sangria, que havia essa intenção do Derrite de tirar um pouco do dinheiro da Polícia Federal e distribuir para os estados, mas ele também criou uma fonte nova de arrecadação
para financiar os equipamentos, as ações, né, a atividade da Polícia Federal. Então, o governo saiu muito feliz com essa proposta. Claro, vai ficar de olho em como ela será tratada aqui na Câmara, porque ela vai ter que voltar. Ela saiu da Câmara, fizeram modificações no Senado, ela tem que voltar. E aí a gente estava discutindo com o secretário nacional Marivaldo como fica se a Câmara fizer outras mudanças voltando atrás nos avanços que o Senado apresentou. E ele disse o seguinte, bom, aí vai para o presidente Lula, ele veta. E quem derruba veto é o Senado nesse caso. Então, como o Senado aparentemente está muito favorável a esse projeto do Alessandro Vieira, seria uma maneira de garantir que, no fim das contas, o projeto seja esse que a gente viu hoje sendo apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Chico, um ponto muito sensível foi essa insistência, né, do Derrite em tirar o dinheiro da Polícia Federal, ou seja, enfraquecer a polícia, em outras palavras. Aí tem um recado muito sério, né, que é uma pressão sobre a Polícia Federal para que pare as investigações no andar de cima, na parte mais pesada, no Banco Master, naquela parte da sonegação das empresas do Ricardo Magro. Faria Lima com o PCC, para deixar quieto ali para a turma do crime para valer. E continuar combatendo só no morro, na favela, chutar a porta de barraco, isso está liberado. Não quer dizer que não tenha que combater o crime em qualquer lugar, mas se você faz um desenho que o crime deve ser combatido só embaixo e nada em cima, você está comprando ali uma proteção para a sua turma, não é? E o senador... Vai lá, Elu, por favor. Não, eu só ia complementar que o senador Alessandro Vieira, ele foi muito claro ao falar disso, Chico. Ele disse, vocês acham que crime organizado é só o cara com a metralhadora parado na favela? Não, isso daí é fichinha perto dos líderes, os grandes líderes das facções criminosas. E mais, ele aumentou a pena para quem for líder de facção criminosa para 120 anos na cadeia. Ele falou, olha, não tem prisão perpétua no Brasil, mas a gente fez essa pena altíssima e exige que mais de 80% da pena tenha que ser cumprida. Porém, a gente tem líderes de facções criminosas presos há anos. Isso não mudou em nada a realidade do crime organizado. Então, ele deixou muito claro que ele, tá bom, tá oferecendo algo para esse pessoal que só fica pedindo pena maior, mas está fazendo todo o trabalho de alimentar a Polícia Federal, de asfixiar o crime organizado e de deixar muito claro que é preciso combater lá em cima, lá no primeiro andar na cobertura, porque senão a realidade não muda. Ele foi muito claro e ele foi muito bem recebido na comissão. Deixa eu trazer um outro assunto que é incrível que em 2025 a gente tenha que falar sobre ele. Olha só, a Justiça do Trabalho determinou hoje que a JBS, Aves e outras 2 empresas sejam imediatamente incluídas na lista suja de trabalho escravo. A decisão, que atendeu a pedidos do Ministério Público do Trabalho, vem após o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, ele adotar uma série de medidas que impediam a inclusão de empresas nessa lista, mesmo após processos administrativos concluídos. A Justiça do Trabalho disse que permitir que o Executivo revise processos concluídos equivale a conceder um poder de veto político sobre decisões que deveriam ser imparciais. O estopim da crise foi uma operação federal que resgatou 10 trabalhadores em condições análogas à escravidão em uma empresa terceirizada da JBS lá no Rio Grande do Sul. O relatório apontou jornadas de até 16 horas, alojamentos sem água potável e descontos ilegais nos salários. O Ministério do Trabalho informou que vai recorrer da decisão. Elo, é incrível, né? Assim, a gente falar sobre escravidão em 2025, sabe? É inacreditável que o Ministério do Trabalho, que é quem devia estar à frente dessa luta contra trabalho análogo à escravidão, né? Protegendo o direito do trabalhador e cobrando os deveres das empresas, é quem está tentando recorrer dessa decisão. É um absurdo, é inacreditável, e ainda bem que a Justiça tomou essa decisão e deve
pelo que a gente viu, continuar firme, né, encarando de frente e rebatendo essa tentativa de interferência, isso sim, tentativa de interferência no outro poder. O Ministério do Trabalho não tem nada que interferir nas decisões da Justiça do Trabalho, pelo amor de Deus, né? Não é assim que funciona, não deveria ser assim que funciona. Pois é, né? Perfeito, Elô. Proteger o trabalhador, teoricamente, seria a função, né? Essa lei ligada ao trabalho análogo à escravidão, ela é de 2013, ali na gestão da Dilma. Foi uma confusão para aprovar essa lei, porque, imagina, nenhum desses senhores de escravos aí queriam. Óbvio. Nenhum desses capatazes queriam nada do gênero. Mas a lei está aprovada, vamos cumprir esse negócio. Pô, a JBS, ela é campeã mundial da produção de proteínas no mundo. É bilionária, se não for trilionária. Gente, paga, cumpre, coloca, dá condições de trabalho para as pessoas dentro de uma decência mínima, sabe? Dentro da lei, né? No mínimo a lei, né? E agora, a JBS, Chico, também é líder de problemas na justiça trabalhista, né? Sim. Eu fiz até uma matéria que saiu hoje no nosso site, no ICL Eu Notícias, vi, muito boa. Sobre uma situação que está... uma situação que está acontecendo lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Era uma dívida de 150 milhões que a JBS tinha com trabalhadores. São coisas assim, de horas trabalhadas não devidas, são também pessoas que trabalham numa temperatura muito baixa. Então a lei exige um tempo, acho que é 1 hora para cada 20 minutos, 1 hora de trabalho para 20 de descanso, ou menos, 40 para 20, não sei, não me lembro agora. Mas existe toda uma regulamentação e que a empresa não estava seguindo, expondo as pessoas a uma situação muito ruim. Então foi feito todo um acordo, fechado o acordo, e quando as dívidas iam começar a ser pagas, o juiz da segunda vara do trabalho lá de Dourados, que estava fechando esse acordo, foi afastado, acusado por mais de 10 processos administrativos pelo presidente do tribunal lá da região, em Dourados. E agora está uma confusão danada, por quê? Esse juiz, inconformado com isso, porque queria terminar e fazer a execução das dívidas, entrou com uma notícia-crime contra o desembargador. Um desembargador que gravou uma conversa secretamente, chamou o juiz no gabinete dele, gravou secretamente uma conversa e tentou usar isso em algum momento. Então, tá assim, um pega para capar lá na vara da 24ª região, por conta disso, porque o juiz fez o acordo, estava começando a fazer as dívidas serem pagas e foi afastado do caso. Aí ele depois descobriu que o desembargador, presidente do tribunal e também corregedor, porque ele acumula as duas funções, teve encontros que não estavam na agenda com os advogados da JBS dentro do tribunal, quando ele não tinha nenhum caso que ele estivesse tomando conta que envolvesse a JBS. Então, assim, está tudo bem estranho, mas o CNJ recebeu hoje uma denúncia-crime por conta dessa história. Sabe que Elô, falando sobre desembargador, trabalho análogo à escravidão, eu não tenho como não lembrar de Sônia Maria de Jesus, Chico. Sim. Né, uma mulher negra que passou 40 anos na casa desse desembargador e por uma decisão judicial, depois dela ter sido retirada da casa desse desembargador, ela voltou ao viver naquela casa. Assim, essa questão da justiça com trabalho análogo à escravidão, é um lugar que a gente precisa olhar com mais carinho, no detalhe, Chico. Porque a Elô trouxe um caso, a gente traz o caso de Sônia, mas a gente está falando, de novo, de grupos que têm muito poder, né, que exploram as pessoas, ganham muito dinheiro e não são penalizados. Assim, e a sequência continua, tanto que em 2025 a gente continua falando desse assunto. Sim. É um absurdo. Você está certíssima. Sim. Esse caso é estarrecedor, é de Santa Catarina, né? Santa Catarina. Que foi um caso mais chocante dos últimos tempos. Exatamente. Deixa eu me despedir, então, da nossa querida Heloísa Vilela. Elô, obrigada, porque o dia também hoje foi daqueles, né? Um beijo pra você, vai descansar. Tchau, pessoal. Tchau.